Obrigado, pastor Kleber. Boa noite, Jope. É um privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu estou muito animado, porque sempre é tremendo poder compartilhar da palavra do Senhor com a juventude. Eu me lembro da última vez que eu estive aqui na Jope, a gente falou um pouquinho sobre a diferença da mentalidade de império e a mentalidade do reino. Então, quando o pastor Samuel me pediu para que pudesse estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, claro, eu orei, pedi ao Senhor uma direção e me veio um tema, baseado, claro, no livro de Romanos, e eu quero compartilhar com você, E o tema dessa ministração não é culpa minha. Na verdade, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Então, onde você estiver agora, você, por gentileza, afirme: não é culpa minha, ok? Afirme isso com convicção. Nós estamos vivendo em tempos de caos na nossa sociedade. Nós temos percebido muitas pessoas, muitos cristãos, debaixo de culpa, envolvidos em culpa, cristãos que não conseguem romper no seu ministério, cristãos que não conseguem romper no seu cristianismo, na sua fé, e muitas vezes é por conta da culpa. O que leva um cristão regenerado, um cristão que experimentou o nascer de novo, a possuir essa mentalidade? O que leva jovens, inúmeros jovens, a desenvolver essa mentalidade e a viver uma vida totalmente travada, porque não conseguem avançar em nada da sua vida? Eu conheço muitas pessoas que vêm à igreja apenas para pagar os seus débitos. Parece que essas pessoas possuem débitos diante de Deus. Parece que o que essas pessoas não fizeram durante a semana, elas resolvem para elas vir ao culto e estar aqui. Bem, não é isso que Deus quer para nós. Deus removeu a culpa na cruz do Calvário. Mas por que tantas pessoas não conseguem compreender e, acima de tudo, não conseguem receber essa verdade? É sobre isso que eu quero falar com você aqui, Jope. Eu não vou demorar, Quem me conhece sabe que a gente aqui vai gastar meia hora, talvez 35 minutos, para poder compartilhar desse estudo com vocês aqui. Eu tenho aqui 3 perguntas para que você tente respondê-las. Como e quando nós obtemos o direito legal de estar diante de Deus? Nós sabemos que para estar diante de Deus, nós precisamos ser alcançados por Cristo Jesus. É muito comum você ver pessoas que vêm à igreja e dizem assim: eu quero entrar na presença de Deus. É muito comum você ver pessoas dizendo assim: vamos ter um momento de adoração, um momento de louvor, e agora vamos entrar na presença de Deus. Bem, quando é que você entra na presença de Deus? E outra, quando obtemos o direito legal de estar na presença de Deus? Eu digo para você que a todo momento nós estamos na presença de Deus. A todo momento. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser no lanche da noite com os seus amigos e irmãos. A todo momento nós estamos na presença de Deus, porque através de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós obtemos esse direito legal. Todo aquele que pela fé crê nessa verdade, obtém o direito legal de estar na presença de Deus. Nós já respondemos aqui a primeira pergunta. A segunda pergunta, e talvez a mais aterrorizante: você, jovem, tem certeza que todos os seus pecados foram perdoados? Muitas vezes nós não avançamos no processo de entender, de remoção da nossa culpa, porque primeiramente os nossos pecados ainda não foram perdoados. É muito comum nós vermos diante da comunidade de cristãos muitas pessoas que não se sentem perdoadas. Mas na verdade eu preciso sentir que eu fui perdoado, ou eu preciso crer? Será que todos os meus pecados foram perdoados só pelo fato de crer em Cristo Jesus? A terceira pergunta: existe alguma coisa
que tem te impedido de entrar na presença de Deus? Bem, eu já disse aqui na primeira pergunta que a partir do momento que você crê em Jesus, você já está na presença de Deus. Mas por que pessoas acham que existem muitas coisas que impedem ela de entrar na presença de Deus? Será por quê? Bem, eu quero falar com você aqui, para a gente poder entender sobre remoção de culpa e ter a convicção e afirmar com fé de que a culpa não é minha, eu preciso entender uma palavra que está na palavra de Deus. E essa palavra eu quero que você repita aí onde você estiver. Diga comigo, justificação. Diga aí, justificação. Isso mesmo. É essa palavra que eu quero trabalhar com você aqui nesses minutos. O que é justificação? A justificação é a mesma palavra para expiação. No Antigo Testamento você vai encontrar essa palavra, expiação. No Novo Testamento você vai encontrar a palavra justificação. Na verdade, ambas as palavras significam perdão de pecados, remissão, propiciação. Lembra da tampa do propiciatório, do tabernáculo? Exatamente apontando para a remissão de pecados, apontando para o perdão. A expiação ou a justificação, ela foi feita por Cristo na cruz, que nos livrou da condenação do pecado. O chamado do Evangelho, ele nos convida a confiar em Cristo para receber o perdão dos nossos pecados. A regeneração ocorrida de forma invisível e poderosa pelo Espírito Santo, ou seja, a obra exclusiva de Deus em nós, nos possibilita responder a esse convite. Qual então, uma vez que eu disse sim para esse convite, qual então é o próximo passo? Se você que está me assistindo talvez ainda não disse sim para esse convite, esse é o seu momento. Jesus pagou todo o débito que nós tínhamos. Você não precisa andar debaixo da culpa, porque toda a culpa foi removida na cruz do Calvário por meio da fé daqueles que creem. E qual é o próximo passo? Bem, se Deus perdoou todos os nossos pecados em Cristo, então nós fomos regenerados por Ele. E o que nos resta? Nos resta receber por Deus, em Cristo Jesus, a declaração legal de que nossos pecados foram de fato perdoados. Por que essa declaração é tão importante para nós? Por que ela é tão importante? Não é só crer, Israel, não é só crer em Jesus, mas eu preciso receber essa declaração? Precisa. Por quê? Porque o nosso acusador, o inimigo das nossas vidas, nos acusa dia e noite. Eu acredito que eu e você cometemos pecados nessa semana. Eu acredito nisso. E aí o que acontece? Quando nós pecamos, e muitas vezes há pecados que cometemos minutos antes de subirmos aqui nessa plataforma. Minutos antes de pregarmos o Evangelho, ou de liderarmos uma célula, ou de darmos uma palavra na célula. E aí, rapidamente, quando isso acontece, o diabo faz o quê? Você não pode pregar, porque você pecou. Por que é importante essa declaração? Porque através da declaração você vai poder afirmar para o seu acusador: ei, acusador, eu tenho o direito legal, a declaração legal de que meus pecados na cruz do Calvário foram perdoados. Por isso que essa declaração é importante. E essa declaração, eu vou comentar mais sobre ela no decorrer dessa ministração. Concernente à nossa comunhão com as leis de Deus, segundo a qual nós estamos completamente perdoados e não mais sujeitos a qualquer tipo de punição. Olha, é muito comum dentro de casa, quando alguém quebra um copo, você procurar quem foi o culpado. É muito comum quando algo dá errado na sua vida, quando talvez você não passa numa prova, quando talvez você
projeta algo e não dá certo, é muito comum você pensar assim: aonde eu errei? A culpa foi minha. Quando o casamento dá errado e está à beira do divórcio, é muito comum os cônjuges pensarem assim: de quem é a culpa? De quem é a culpa? Isso, irmãos, acontece o tempo todo. O tempo todo. Mas o que nós temos de fazer para receber esta justificação? O que é necessário para que eu possa pôr ponto final nessas perguntas e nessas dúvidas? Bem, aí nós temos que ir para Romanos 8, no verso 30. Romanos no verso 8, capítulo 8, no verso 30. Porque esse texto, ele diz claramente sobre a justificação. E se você está aí com a sua Bíblia, eu peço que você abra, por gentileza, em Romanos, no capítulo 8, no verso 30. Romanos 8, 30 diz assim: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Aqui nós vemos claramente um processo, uma escada. Nós vemos que Deus predestinou, e esses que Ele predestinou, Ele os chamou, e esses que Ele chamou, Ele também justificou. Ou seja, o chamado de Deus, o primeiro chamado de Deus é para a salvação do homem. E quando Deus chama o homem para a salvação, Deus justifica esse homem, ou seja, Deus entrega a declaração legal de que todos os seus pecados foram perdoados. Ou seja, a justificação segundo o texto de Romanos é algo que vem do próprio Deus. Eu e você, por mais que jejuemos, oremos, gastamos muito tempo, não temos o poder de produzir justificação. Em Romanos, capítulo 3, no verso 26, até o verso 31, Paulo nos orienta que o homem é justificado pela fé. Ou seja, para eu obter a declaração legal de Deus, de que meus pecados foram perdoados, de que eu não possuo nenhuma culpa, eu preciso ter fé. Martim Lutero dizia que a verdadeira adoração, ela começa na crença de um Deus único, na fé em um Deus. Tudo começa pela fé. Você precisa ter fé. Essa é a grande arma do crente, a fé. O homem é justificado pela fé. Amém? Em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, ele diz que nós somos justificados mediante a fé e que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 2, no verso 16, afirma que nós não somos justificados pelas obras da lei. Olha que tremendo. Nada do que você fizer vai produzir justificação. Eu sempre digo o seguinte, que se você, discípulo, decidir não fazer mais nada, você está justificado. A justificação não é pelas obras, mas é pela fé, pela fé. A fé começa também na obediência. Uma vez que eu creio, eu preciso obedecer, mas ela acontece na fé em Jesus Cristo. Mas então, o que é justificação? Justificação, grave isso. A justificação é um ato instantâneo. Já comeu aquele macarrão instantâneo? Por que é o macarrão instantâneo? Porque ele é rápido. Ele é rápido. Ele é muito rápido. Então, a justificação é um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Ele considera os nossos pecados perdoados, e a justiça de Cristo como pertencente a nós. Ele declara que nós somos justos diante de Deus. Irmãos, talvez isso para nós hoje talvez não produza tanto efeito, mas queridos, isso aqui é um alívio para as nossas vidas. Isso aqui é, na verdade, uma grande arma do cristão, porque uma vez que nós somos acusados
todo momento. A nossa mente é um campo de batalha. O nosso inimigo, principalmente na cabeça do jovem. Nós temos muitos discípulos jovens. Essa igreja aqui tem muitos jovens. E esses jovens são atacados diuturnamente. Aonde? Na mente. Dizendo o quê? Você não presta. Você não vai dar em nada, você não é salvo, olha, você não foi perdoado, olha, você é um prostituto, olha, você é uma prostituta, você é isso, você é aquilo. São tantas vozes que vêm para a nossa mente que muitas vezes nos pegamos em situações assim: quem eu sou, onde que eu estou, onde que eu vou. Não é verdade? É assim. Por isso que a justificação é muito importante. No Novo Testamento, o verbo justificar, a palavra grega é dikaio. E essa palavra, ela tem vários significados. Mas no sentido mais comum é o quê? Declarar justo. Declarar justo. Olha, vamos olhar aqui, por exemplo, Romanos, capítulo 8, no verso 33 e o verso 34. Verso 33. Olha aqui, você vai encontrar duas perguntas retóricas. Diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você é escolhido de Deus? Quem fará alguma acusação contra você? Quem? E aí Paulo continua: é Deus quem os justifica. Aqui não é a sua obra quem justifica, é Deus quem justifica. E ele continua: quem os condenará? Quem pode condenar você? Quem pode condenar você? E ele diz: foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. A palavra aqui, você vai encontrar duas palavras muito importantes aqui. Você vai encontrar a palavra condenação e justificação. A palavra justificação está no verso 33 e a palavra condenação está no verso 34, ou seja, contrastando condenação, justificação. Nós não somos filhos condenados. Nós somos filhos justificados. O justo aqui não é aquele que faz certo ou errado. O justo aqui é aquele que obteve a declaração legal diante de Deus de que todos os seus pecados foram perdoados. Agora, o que é condenar? Condenar é a declaração de que tal pessoa é culpada. Se você olhar para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, você vai ver alguns exemplos de justificar. Deuteronômio no capítulo 25, no verso 1, para você que está anotando, Deuteronômio capítulo 25, no verso 1 diz assim: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Então você percebe que a justificação é para o justo e a condenação é para o injusto. Em Jó, capítulo 27, no verso 5, diz assim: longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Aqui Jó está dizendo claramente: não é eu quem o justifico, não é eu que justifico você. No Provérbios capítulo 17, no verso 15, e eu amo o livro de Provérbios, no meu canal do YouTube, se você digitar aí, agora não que você está ligado aqui comigo, mas depois você pode digitar lá Israel Meire, e na minha playlist lá, de grão em grão, você vai encontrar um estudo de cada capítulo do livro de Provérbios. É um livro que eu amo muito. Provérbios 17, no verso 15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um quanto o outro são abomináveis ao Senhor. Para aí. O que justifica o ímpio. Percebe aqui que justificação para o ímpio são duas coisas que não combinam. E a condenação para o justo não combina.
A justificação é para o justo e a condenação é para o ímpio. Agora, talvez você pergunte: Israel, joia, eu entendi. Eu quero remover esse pensamento de culpa que eu tenho. Eu tenho alguns amigos, eu estava comentando hoje lá em casa, com alguns discípulos que estavam lá em casa, e compartilhando com eles a dificuldade de pessoas que passaram por tragédias nas suas vidas, e até mesmo jovens, e eles culpam a Deus. Eles colocaram a sua expectativa em um Deus que eles não conheciam. E aquela desgraça que veio à vida deles, eles culpam a Deus. E certa vez, conversando com um amigo que eu tenho, que está nessa situação, eu disse para ele, falei: meu amigo, você precisa acertar suas contas com Deus, porque a vida dele parou, irmãos. Parou por quê? Porque ele atribuiu a Deus todas as desgraças que veio à vida dele. E eu expliquei isso para ele, falei: você precisa acertar as contas com Deus. Quantos jovens não estão assim? Com a vida emocional bloqueada, você não consegue avançar na sua vida emocional por causa da culpa de algo do passado. Por causa de palavras que falavam para você: você é baixinho demais, você é feio demais, você não vai dar certo, você não consegue, você é feio. Quantos jovens não bloquearam a sua vida emocional e estão debaixo de sentimento de culpa? Hoje, você pode obter essa declaração legal diante de Deus e sair dessa vida de bloqueio e sair dessa vida de estagnação. Qual é a diferença entre ser regenerado e ser justificado à luz do livro de Romanos, que é o que nós estamos estudando aqui? Qual é essa diferença? Bem, a regeneração é um ato de Deus em nós, como um cirurgião, como um médico, pastor Kleber, como um médico que faz ali uma cirurgia. Ele abre ali o corpo e faz uma cirurgia. A regeneração é um ato de Deus dentro de nós. A justificação é um julgamento de Deus ao nosso respeito. Ou seja, a justificação ela é importante porque é Deus declarando quem é você. Quantas pessoas não avançam porque estão debaixo de palavras, sentenças que pais, pastores e muitos líderes declararam sobre sua vida? A maior declaração que nós cristãos podemos receber é uma declaração que vem de Deus. Vem de Deus, ou seja, como um juiz. E eu gosto muito desse exemplo. Para explicar, não tem explicação melhor do que essa sobre justificação. E eu vou explicar para você o que é justificação. Imagine você num ambiente de julgamento, num tribunal. E você está condenado. Você foi pego em pecados, fazendo coisas erradas. Eu e você já fizemos isso muitas vezes. E aí você chega naquele tribunal, e ali você está diante de um juiz. Do seu lado esquerdo você tem o acusador, do seu lado direito você tem um advogado de defesa. Pessoas estão assistindo aquele julgamento, e o juiz pergunta para você e fala: fulano, o que foi que você fez? E antes que você fale alguma coisa, o acusador levante e fale: meletíssimo, eu tenho aqui provas contra esse irmão, contra o Kleber, contra o Israel, contra o João, contra a Maria, contra o Marcelo, contra o Lion. Eu tenho aqui provas dos pecados do réu. Eu tenho vídeos, eu tenho stories,
eu tenho mensagens, eu tenho aqui provas contra ele, e está aqui apresentando para vocês. O juiz olha, e o juiz fala: o quê? Você fez tudo isso, Israel? E aí você diz: sim, eu fiz tudo isso. Olha, mas isso é muito grave. Tais pecados, só me resta um julgamento: morte. Você precisa morrer, Kleber. Com tantos pecados assim, você precisa morrer. Mas aí, o advogado de defesa levanta e fala: meritíssimo, eu tenho algo a dizer. De fato, ele cometeu todos esses pecados, mas eu estou disposto a pagá-los. Eu estou disposto a pagar todos os pecados. E o juiz vira: peraí. Você está dizendo que você vai morrer? Porque tais pecados são terríveis. Você vai morrer? E o advogado de defesa fala o quê? Sim. Eu vou morrer e dar a minha vida pelo réu. E quando o juiz ouve isso, ele libera a sentença. Qual sentença? A justificação. Pois então, você, réu, está absolvido. Por favor, leve o advogado de defesa para a cruz, para morrer. E os seus pecados estão absolvidos. Isso é justificação. Irmãos, isso é tremendo. Porque nós, legalmente, deveríamos ir para o inferno. Mas ele, por amor, ele decidiu morrer no meu lugar e no seu lugar, removendo naquele dia toda culpa. Todo cristão precisa andar com a declaração da justificação no coração. Quais são os efeitos da justificação? Primeiro, que um justificado, ele não tem que pagar pelo pecado. E outra, ele não tem que pagar os pecados nem do passado, nem do presente e nem do futuro. Por quê? Porque naquele dia do julgamento, ele foi absolvido. Você foi absolvido. Eu estimulo você, aonde você estiver agora. Talvez você está no carro, talvez você está em casa, no quarto, onde você estiver. Você fazer essa afirmação: em Cristo Jesus, eu fui absolvido. Absolvido. Esse é o primeiro efeito. É que eu não tenho que pagar pelo meu pecado. Segundo, é que em Cristo nós temos os méritos da perfeita justiça diante de Deus. Os méritos que temos não vêm de nós mesmos, mas daquele que morreu em nosso favor. Isso é tremendo, irmãos. Existe aqui alguns benefícios da justificação. Mas antes de entrar nesses benefícios, eu quero aqui afirmar que nós somos incapazes de merecer tal favor. Nós não somos capazes de produzir qualquer tipo de mérito, qualquer tipo de convencimento. Não. Nós somos tão incapazes, irmãos, que Deus precisou enviar o Espírito para nos convencer, porque nós somos fracos. Nós somos pecadores, mas nós não somos culpados. E nós somos pecadores não porque nossos pecados não foram perdoados, porque infelizmente existe dentro de nós algo. Paulo diz isso em Romanos 7, que há uma lei dentro de mim que faz eu pecar. Olha que interessante isso. Então eu só peco porque dentro de mim há uma lei que me faz pecar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Está chegando o dia de que Deus removerá esta lei.
E esse é o último processo, a glorificação. A glorificação nada mais é do que a remoção dessa lei do pecado que habita dentro da gente. Portanto, quando o diabo vier te acusar, lembre-se de que você tem a declaração. Lembre-se de que há uma esperança para você. E que Deus prometeu que Ele vai remover esta lei do pecado que está dentro de nós. Nunca foi por obras, mas por fé. Tudo isso temos que fazer pela fé. A fé em Cristo é a única condição para sermos justificados. Você precisa crer. Israel, eu estou debaixo de culpa. Vira e mexe, eu estou debaixo de culpa. O que eu devo fazer? Você precisa ter fé de que você recebeu a justificação. Por que Deus escolheu a fé? Por que Deus não poderia ter escolhido talvez outra coisa? Mas por que a fé? Porque a fé é o oposto exato de depender de si mesmo. Pela fé você não consegue depender de si, mas sim depender de Deus. É pela fé, por isso que Deus escolheu a fé. Quando vamos a Cristo com fé, nós dizemos a seguinte coisa: eu me entrego. Não mais dependerei de mim mesmo ou das minhas próprias obras. Por isso que Jesus, meu querido e minha querida, disse assim: sem mim você não pode fazer nada. Você está respirando porque é Cristo na sua vida. Você está com saúde é porque é Cristo na sua vida. Você está aí prestes a casar é porque é Cristo na sua vida. Você casou é porque é Cristo na sua vida. Você não casou ainda? Fique tranquilo, Cristo está na sua vida. Há esperança para você. Você talvez está angustiado? Lembre-se de que Cristo está com você. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Desse modo, a fé é o oposto de confiar a si mesmo. Por isso que a verdadeira adoração é confiar em Deus e não confiar em mim mesmo. A verdadeira adoração, ela é assim. Isso é muito importante. Quais são os benefícios dessa justificação? E agora eu convido você a abrir o último texto para a gente poder encerrar. Está ali em Romanos, no capítulo 5, do verso 1 ao 10. Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao 10. Quais são os benefícios da justificação? O verso 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. O que nós temos? Ele diz: temos paz com Deus. Sabe o que é isso? Quem não recebeu a justificação de Deus está debaixo da ira de Deus. Mas quem recebeu a justificação, agora tem paz com Deus. Esse é um benefício muito grande. Existe 3 paz na Bíblia, sabia? Paz com Deus, paz de Deus e a paz como fruto do Espírito. 3 paz. Um dia, quem sabe, podemos estudar sobre isso. E o texto continua: temos paz com Deus através de quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos paz com Deus porque Jesus se manifestou. Nós só temos agora, nós só saímos debaixo da ira de Deus porque Jesus, o advogado, quis morrer no seu lugar. Porque Ele te amou. Muitas pessoas se sentem culpadas porque elas não são amadas, ou elas não se sentem amadas. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus te ama. Lembre-se disso. Jesus te ama. Talvez muitas vezes você pode sentir momentos que essa paz não está com você. Mas lembre-se, Jesus está com você. E Ele disse o quê? Ele diz: recebam a minha paz, não como a que o mundo pode dar. A paz de Deus, a paz de Jesus
ela é diferente. Ela é diferente. O segundo benefício é o acesso à graça. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos um bilhete, que esse bilhete agora nós podemos ter acesso gratuito à graça de Deus. E ele diz, verso 2, por meio de quem, Cristo Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta da graça na qual agora estamos firmes. O que te firma, o que não te deixa resvalar os seus pés, é a graça de Deus. É a graça do Todo-Poderoso que foi entregue a nós por meio de Jesus Cristo. E o terceiro benefício é a expectativa de glória que está já ainda no verso 2. Ele diz, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu falo isso sempre para os meus discípulos e quando tem oportunidades como essa de pregar aqui. Você já deu glória a Deus hoje? Você já deu glória a Deus pela sua vida? Você já deu glória a Deus pelo seu almoço, pelo seu café da manhã, pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe? Você já deu glória a Deus pelas lutas que você passou essa semana? Dê glória a Deus. Que você possa fazer como o salmista: Senhor, em teu nome levanto as minhas mãos e a minha alma ficará satisfeita. Dê glória a Deus. Glorifique a Deus pelas lutas. Glorifique a Deus, talvez pela enfermidade que você está passando. Glorifique a Deus. Isael, o que isso vai mudar? Isso vai fazer com que você cada vez entenda que a sua dependência e o controle da sua vida está na mão do Eterno, do Todo-Poderoso. O próximo benefício é talvez o mais difícil para nós. A alegria no sofrimento. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, no verso 3, ele diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. Você que está passando algum tipo de luta, você já pediu a Deus que pudesse produzir em você essa alegria? Senhor, me dê alegria em meio ao sofrimento. Você já fez isso? Porque Paulo está dizendo que quando nós nos gloriamos nas tribulações, ela produz em nós perseverança. Quantas pessoas não morreram no meio do caminho? Quantas pessoas que você conhece que começou a vida cristã e parou? Não foram perseverantes. O próximo benefício da justificação é o derramamento do amor de Deus. No verso 5, Paulo diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha, você não precisa ficar decepcionado. Com Deus você não decepciona. Por que, Israel? Porque Ele derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo não anda do seu lado. O Espírito Santo mora dentro de você. Amém? O Espírito Santo, Ele é o seu consolador. O Espírito Santo é aquele que não nos deixa esquecer de que sem Jesus eu não consigo fazer nada. E o último benefício da justificação, segundo esse texto, é a certeza da glorificação, que está ali no verso 9 e 10. Diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Deixa eu falar algo para você. A justificação traz a certeza
de que nós vamos morar no céu, de que nós não necessitamos carregar nenhum fardo humano ou maligno, de que nós não estamos sozinhos, de que você não está sozinho. Jesus está voltando. E nós não podemos nos esquecer disso. Essa certeza nós temos que ter, de que Ele está voltando para buscar eu e você. Eu quero chamar a sua atenção agora para que a gente possa fazer uma oração. E eu quero pedir nessa oração que o Espírito Santo possa ajudar você, ajudar a mim e a você, a não se esquecer de nada disso. Lembre-se, a culpa não é sua, não existe culpa, ela foi removida na cruz. Lembre-se, Ele está voltando e logo todas essas lágrimas cessarão e viveremos uma alegria eterna com o Senhor. Vamos orar por isso? Espírito de Deus, eu quero aqui orar por esses jovens, por a nossa juventude. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não nos esquecer de quem nós somos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não esquecer que todos os nossos pecados foram perdoados, foram apagados. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a cada tribulação com alegria no rosto e no coração. Ajuda-nos a não esquecer de que nós temos paz com Deus. Não a paz que o mundo pode dar, mas uma paz que excede todo o entendimento. Espírito Santo, eu oro agora e te peço, onde estiver, se existe algum jovem, alguma pessoa, algum homem ou mulher que esteja debaixo de culpa agora, eu te peço, traz a ele essa certeza, traz para ela essa certeza. Diz para ela, Espírito Santo, teus pecados foram perdoados. Você está passando por isso, não é porque você fez alguma coisa, mas é porque eu faço a ferida, mas eu também curo, diz o Senhor. Ó Espírito de Deus, fala agora com teu filho, com a tua filha. Remove agora toda culpa. Traz agora a certeza do perdão dos seus pecados. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, não nos deixe esquecer de que Cristo Jesus está voltando. Não nos deixe, ó Deus, estar apegado com as coisas deste mundo. Na verdade, eu te peço, não nos dê nada que possa nos afastar de Ti. Não permita, Senhor. Ajuda-nos. Tu és aquele que nos sustenta. Tu és aquele que nos guarda e nos livra de todo o mal. Eu te agradeço no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.